Concede-me, Senhor, que eu saiba e compreenda qual deve ser primeiro: invocar-te ou louvar-te? E ainda conhecer-te ou invocar-te? Pois quem poderá invocar-te sem te antes conhecer? Pois aquele que não conhece a ti pode invocar a outro que não seja o Senhor. Será melhor então que ao invocar-te, conheçamos a ti? Mas como invocarão aquele em quem não creram? Ou como crerão sem que ouçam a um pregador? No vídeo de hoje, Confissões de Santo Agostinho. Esse livro, gente, vamos falar primeiro da editoração, né? Dessa edição, que é da editora Príncipes. Quem conhece já essa editora sabe que ela trabalha com livros de baixo custo, ou seja, os livros dela raramente chegam a R$50, raramente chegam a R$40, geralmente fica na faixa de R$20 e R$30. E por conta disso, a gente pode esperar um livro que talvez apresente algumas imperfeições, tá? Nesse caso aqui, dos livros que eu tenho dela, foi o primeiro que eu li, que eu percebi que tá tendo falhas na editoração. E aí eu vou falar pra vocês. Então, assim, algumas páginas tem tá borrada, não, tá falhada a impressão, então a gente lê com um pouco de dificuldade, mas assim, é 1 ou 2 páginas. Aqui atrás tá como se a página ela estivesse querendo se soltar, ó. Mas em compensação, é um livro barato, como eu disse a vocês, e é extremamente leve. Eles conseguem uma folha muito leve, que eu tenho livros mais grossos do que esse e o livro continua leve, tá? Então, caso você queira ver essa questão de custo-benefício, né? Se você quer um livro mais barato devido à sua condição financeira ou outra coisa, porém esteja ciente que talvez possa vir com falhas, ou então você investe num livro que seja um pouco mais caro, mas a editoração possa ser melhor, tá certo? Então, quem foi, né? Agostinho, ele terminou sua vida como bispo cristão, né? Bispo da Igreja Católica, e nesse livro aqui, Confissões, ele realmente relata como é que foi o processo dele de conversão ao cristianismo, né? Como foi que ele entrou, como foi que ele estudou, quais as dúvidas que ele tinha e etc. Quais eram os pecados dele, se ele tinha um grande problema com vício, por exemplo, se ele tinha um problema com mulher, se ele tinha problema com álcool. Então ele deixa entender aqui pra gente isso nesse livro. Me incomoda um pouco o fato de algumas pessoas tratarem esse livro apenas como se fosse um livro de uma pessoa que foi muito influente na igreja, falando como foi seu processo de conversão, tá? Por conta desse título até, né? Confissões. Porém, naquela época, já existiam algumas questões que eram tratadas e pontos de controvérsias no cristianismo, e pontos de que outras pessoas vinham a discutir, a não acreditar na questão do cristianismo, na questão da igreja. E alguns desses pontos são tratados aqui nesse livro. Então, ele fala de memória, ele fala de tempo, ele fala de eternidade, ele também fala sobre os questionamentos que traziam acerca do livro de Moisés, né, que a gente sabe que tem algumas contrariedades sobre e no princípio era o fim, e no princípio Deus criou os céus e a terra e era nada, entendeu? Aquela parte lá de Gênesis. Então, a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. E ele começa a explicar como é que seria esse processo de Deus criar as coisas. E é muito interessante, ele faz isso colocando, gente, argumentos lógicos, filosóficos, e ele leva você a questionar certas coisas também, a ver por outros modos. É um livro que a gente acaba se identificando muito como seres humanos, porque ele é um ser humano, então ele fala de certas coisas que ele tem facilidade, que ele tem dificuldade, que ele questiona em relação a Deus, em relação à igreja. E também, assim, ele... Ao falar desse processo de conversão, você pode vir a se identificar em alguma fase em que ele teve durante esse período de conversão dele, sabe? Assim, eu sou cristã, né? Já fui da igreja católica, já fui da igreja protestante. Então, assim, eu me identifiquei em alguns momentos de, poxa, eu passei por isso, poxa, realmente, isso aí acontece. Então, realmente rola essa identificação por ser humano e para aqueles que têm essa trajetória no cristianismo, tá? E aí Agostinho, ele escreveu cerca de 113 obras, né? Sendo que essa daqui, ela é um clássico, porque ela inaugura o gênero autobiografia. Ela é tida como o primeiro livro de autobiografia escrito, tá? E aí, o que eu gosto desse livro? Já falei pra vocês que a questão dele pontuar essas outras coisas além do lado da conversão dele, e principalmente o fato de ele trazer argumentos lógicos, tá? Muito legal mesmo. E no final dele, eu acabei de ler ele hoje, então assim, tô toda eufórica, mas tipo assim, no final dele,
tem uma questão que ele fala sobre o sábado, que me levou assim a ter outro entendimento a respeito do sábado, sabe? O que é esse descanso, né? Até onde vai esse descanso? E que esfera é esse descanso? Eu só vi o sábado como realmente o Shabá, né? Que é guardar um dia da semana. Eu não via através de outra forma. Então, assim, leiam, gente, leiam. O que foi que eu não gostei no livro? Ele se torna, às vezes, um pouco cansativo, gente. Um pouco enfadonho. Porque tudo é Deus. Tudo é Deus. Ah, por conta desse aqui foi Deus. É porque nesse caminho é Deus. É porque Deus preparou esse meu caminho. É porque Deus não sei o que, não sei o que. Deus. Tudo é Deus, sabe? Assim, aí me levava a questionar. Tá, mas e o livre-arbítrio? Tá, mas e a vontade humana? Tá, mas até o teu pecado foi Deus? Ah, mas até tu gostar disso aqui foi Deus? Sabe? Então, assim, quando for ler, tudo que a gente for ler é necessário que a gente tenha um pensamento crítico. Obviamente que a gente não nasce com o pensamento crítico, a gente vai desenvolvendo o pensamento crítico. Mas para esse livro, toma um cuidadozinho. Por quê? Porque ele chega a ser extremista, tá? Na minha opinião, Agostinho chega a ser extremista sobre essa relação entre ele e Deus e sobre ele querer buscar a Deus, porque assim, ele teve esse lado de querer buscar a verdade, de querer se dedicar à verdade e dedicar a sua vida dessa maneira, a ponto de ser bispo para Deus, né? Na igreja de Deus, no conhecimento que ele entendeu aqui dessa época. Eu não sei se ele vivesse hoje em dia, ele iria ver a igreja católica, ele iria ver o cristianismo dessa mesma forma, né? Isso aqui ele escreveu, gente, ele nasceu em 354 e morreu em 430. Então, assim, não era nem o primeiro milênio, ou melhor, o primeiro milênio não, o primeiro 1000 anos do cristianismo, entende? Porque isso aqui é depois de Cristo. Não chegou nem a 500 anos, melhor dizendo, nem chegou nem a 500 anos depois de Cristo. Então, tipo, talvez ele pudesse ter uma outra percepção hoje, tá? Até porque a gente vive outros tempos, né? Bem diferentes. E também assim, então ele acaba deixando isso dessa forma, muito tudo é Deus, tudo é Deus, e eu quero viver para Deus, e ok, quem quiser viver para Deus, no problem. Mas, eu não sei se esse seria o chamado para todo mundo, sabe? É para todo mundo ser bispo, é para todo mundo ser padre, é para todo mundo ser Paulo, né? Que esse livro influencia. Gente, eu vejo muito desse livro nas igrejas hoje em dia, eu vejo muito desse livro nos discursos hoje em dia, de verdade, porque Paulo é o cara, né? Paulo é o cara, Paulo é o tampa, vamos todo mundo ser Paulo. Então, assim, lá vem eu colocando já minha opinião pessoal aqui, mais uma resenha, e é isso mesmo, a minha opinião sobre o livro. E quem quiser pode comentar, discordar, concordar aí nos comentários, vamos papear sobre isso. Mas ele é um pouquinho extremista, então um pouco de cuidado quando for ler, tá? Depende de como você estiver aí na fé, depende de como você estiver aí pensando para a sua perspectiva de vida e etc, e os seus objetivos, cuidado ao ler, porque possa ser que você acabe ficando um pouco extremista assim, e equilíbrio, tá, gente? Por favor, equilíbrio. Ok, então foi esse o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Um cheiro e a gente se vê!